Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é: será que Jesus vai voltar? Confira a resposta neste canal. Você por acaso frequenta uma igreja evangélica ou católica? Pois bem, este vídeo é para libertar você desse sistema religioso fraudulento, mentiroso e corrupto, que se passa por igreja, mas que na verdade não é igreja. Se você faz parte desse sistema, você vai precisar de muita coragem para assistir este vídeo até o final, pois o que vai ser revelado a você vai deixar você de queixo caído. Mas eu tenho certeza que depois que você assistir este vídeo, você ficará com a sua mente e seus olhos iluminados com a verdade do Evangelho da Graça de Deus. As igrejas evangélicas e católicas pregam que Jesus vai voltar. E desde que Jesus foi crucificado até hoje, eles estão esperando a volta de Jesus. E durante algumas décadas, eles vêm criando datas dizendo que a hora está próxima. E eles fazem tudo isso para amedrontar e manter os seus seguidores presos e acorrentados em suas denominações. Afinal de contas, são essas pessoas que pagam as contas deles. Por isso gravei este vídeo, para provar a você que Jesus não vai voltar mais, para que você não fique mais esperando a sua volta. Meu amigo, não tire o pão da sua boca e da boca dos seus filhos para pagar a mordomia dos bispos, padres e pastores desse sistema corrupto. Saiba que não foi Cristo Jesus que concedeu a eles esses títulos. O homem precisa entender que o templo de Cristo não é este lugar que estes pastores frequentam. O templo de Cristo é você. Ele é espiritual, é a mente do cristão, daquele que é verdadeiramente cristão. E o Espírito Santo é o único que pode entrar e sair, é o único que pode habitar nele. Não é o homem. Então perceba que são muitas contradições religiosas. Eles não conseguem ver a verdade do Evangelho da Graça de Deus. A verdade que Jesus não vai voltar, pois falta para eles entendimento. Por isso hoje a máscara deles vai cair. Eu vou provar para você que Jesus não vai voltar, pois na verdade Jesus já voltou. Confira o que diz em Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Perceba que Jesus queria dizer que a sua vinda seria vista e entendida por todos os judeus, devido às profecias dos profetas antigos e por tudo que ele falou naqueles dias. Versículo 28. Ele diz assim: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Nos anos 70 DC, o Império Romano invadiu Jerusalém e todo o Israel. O Marechal Tito, filho do imperador Vespasiano, invadiu e destruiu Jerusalém, matando milhares de pessoas. Naquela época, morreram milhares de moradores e muitos fugiram para os montes e alguns para outras cidades. Agora observe, quando Jesus diz: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ele fala da carnificina e crueldade cometida pelo Marechal Tito, que invadiu Jerusalém e destruiu aquela cidade. Ele destruiu o templo também. E quando Jesus diz: aí se ajuntarão as águias, ele se refere ao exército romano, pois a águia era símbolo do exército romano. Isso fica bem claro que nos anos 70 DC aconteceu o juízo final e a volta de Jesus, porque tudo o que Jesus falou aconteceu, porque este versículo confirma que as águias se ajuntaram em Jerusalém. E quem eram as águias? Era o exército romano. Versículo 29, ele diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Aí eu pergunto para você, por que os religiosos evangélicos e católicos não conseguem explicar este versículo? Simplesmente, meu amigo, porque Jesus falava em parábolas, e para decifrar as parábolas, só quem tem
o entendimento do Evangelho da Graça. Olha só, quando Jesus se refere ao sol, ele fala dos governos de Israel e Jerusalém, que perde a sua autoridade, pois agora quem manda naquele lugar é Roma. Quando Jesus fala a lua não dará a sua luz, ele fala das autoridades daquele lugar, como os religiosos, cobradores de impostos, etc. E quando Jesus fala que as estrelas cairão do céu, Jesus fala de pessoas. Ele fala de milhares de pessoas que morreriam assassinadas pelos romanos. Muitos que morreriam de fome no pós-guerra. Então entenda que estrela era uma força de expressão usada pelos judeus para representar pessoas. É só você lembrar do que Deus falou para Abraão sobre a sua descendência, que seria impossível de contar como as estrelas dos céus. Ele se referia a pessoas. Quanto ao sol e à lua, lembre-se do sonho de José. José, ele sonhou que o sol e a lua se curvaria perante ele. Então, dá para você entender que o sol e a lua são autoridades e governos, que até o próprio pai dele, uma autoridade e era governo do seu povo, se dobrou perante ele, assim como os seus próprios irmãos. Portanto, meu amigo, tudo isso não passa de uma força de expressão usada pelos judeus. Mas os religiosos de hoje não entendem. Eles ficam esperando as estrelas cair do céu em sua cabeça. Ficam esperando o sol escurecer e a lua também. Isso é uma tremenda falta de entendimento. Eles estão cegos, com uma venda nos olhos, e não sabem nem o que falam em suas denominações. Templos de enganadores. Agora veja, quando Jesus fala que as potências dos céus serão abaladas, ele se refere aos religiosos daquela geração, porque eles seguiam a lei de Moisés, e esta lei estava se acabando, e o fim dela seria nos anos 70 DC, porque ali começaria o reino de Deus. Veja o versículo 30, que diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Quando Jesus fala todas as tribos da terra se lamentarão, ele se refere às 12 tribos de Israel, que eram representadas pela descendência de Jacó. Agora me diga, você é descendente de Jacó por acaso, ou você é gentil? Por quê? Você não é judeu. Se você não faz parte das 12 tribos de Israel, você não tem que se lamentar de nada. Afinal de contas, não é você que tem a culpa do sangue dos profetas. Sendo assim, não é você que sofrerá o juízo final. O juízo final era para aqueles que derramaram o sangue dos profetas e dos apóstolos. E quem fez isso foram os judeus. Perceba então que é tudo uma questão de entendimento e interpretação das parábolas de Jesus. E isso o sistema religioso não consegue entender. Ele não entende que quando Jesus diz: "Vim sobre as nuvens", isso significa o juízo final. Confira o que diz em Mateus 24, versículo 31, 32 e 33. Versículo 31, ele diz: Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Versículo 33. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então entenda, meu amigo, que quem teria que ver esses sinais seria os judeus. Não é você ou eu ou ninguém da nossa época. Versículo 34. Ele diz: Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Jesus aqui é bem claro em suas palavras quando diz que não passará esta geração que todas estas coisas aconteçam.
Então perceba que as palavras de Jesus se referem a um acontecimento que estava para acontecer naquela geração, naquele tempo que ele presenciou. Ele não falava de uma geração futura. Confira o que diz em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. Saiba, meu amigo, que a apostasia se manifestou no governo de Nero César. E Nero foi o homem do pecado, o anticristo, o qual se opunha contra tudo que se chama Deus. Foi Nero que se assentou no templo construído por Salomão, se dizendo Deus. Nero morreu nos anos 68 DC. E no final dos anos 69, Vespasiano assumiu como imperador de Roma. E nos anos 70 DC, o seu filho Marechal Tito invadiu e destruiu Jerusalém e o templo. Tudo aconteceu para se cumprir as profecias dos antigos profetas e as palavras de Jesus, que está escrita em Mateus 24. Creio que você entendeu, e só os evangélicos e os católicos que não entendem esta verdade. Não entendem que Jesus não vai voltar mais, porque Jesus já voltou nos anos 70 DC. Vou parando por aqui. Por hoje é só, fique com Deus e até o próximo vídeo.